Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Meu nome é Launelli e este é o vídeo da parte 2 do nosso vídeo sobre o ensaio do tipo SPT, que é regulado pela norma 6484 de 2001. Na aula passada, eu já falei para vocês que o ensaio SPT é referente aos 30 centímetros finais da amostra padrão. Disse que o peso utilizado nesse ensaio é de 65 quilos. Falei também para vocês sobre que o primeiro método dessa perfuração deve ser feito com o trado, e que você tem o primeiro metro é feito com trado do tipo cavadeira. E nos outros momentos você já utiliza o trado do tipo helicoidal. E também falei na última aula sobre o processo de perfuração por circulação de água. Quando você tem que utilizá-lo, que seria, que eu falei na aula passada, quando você está tendo um avanço inferior a 50 milímetros, e isso ocorre por 10 minutos consecutivos, tudo bem? Então, a gente falou tudo isso na aula passada, e hoje nós vamos continuar com essa leitura direcionada da norma sobre SPT. Então, vamos lá. O que a gente vai falar nessa aula? Você vai ter que, ao longo desse processo de ensaio, você utiliza o tubo de revestimento. E o que a norma especifica sobre esse tubo de revestimento? Ele fala que esse tubo deve ficar a uma distância de, no mínimo, 50 centímetros do fundo do furo, quando da operação de ensaio e amostragem. Então, vamos aqui fazer um desenhozinho rápido e esquemático. Nós temos aqui, vamos imaginar que aqui esteja o fundo do furo, você vai colocar revestimento por toda a lateral, mas esse revestimento tem que ser interrompido no mínimo, a 50 centímetros antes, acima do fundo da cava. Vamos continuar. E o que ele fala aqui para nós agora no item 6.2.11. Ele diz o seguinte: durante a operação, devem ser anotadas as profundidades das transições de camadas, detectadas por exame tátil visual e da mudança de coloração de materiais, trazidos à boca do furo pelo trado helicoidal ou pela água de circulação. E essa é uma parte extremamente importante do ensaio SPT, porque vocês vão ver que, por exemplo, um N, você tem um número de golpes N, por exemplo, de 19. Esse número N de golpes 19, para uma argila, isso tem uma interpretação, e para um solo do tipo areia, tem uma outra interpretação. Então, durante o ensaio do SPT, é muito importante que a pessoa que está fazendo o ensaio tenha condições de identificar as diferentes camadas do solo. Falar se é areia, argila, silt, para que a interpretação sobre esse resultado consiga ser melhor executada. E o que ele fala? Quando você vai fazer um ensaio utilizando o trado helicoidal para avançar essa perfuração, ou até mesmo a água de circulação, quando, igual eu falei lá, quando você teve um avanço menor que 50 milímetros em 10 minutos contínuos, você vai ter que sempre anotar qual foi o nível da camada de transição de um tipo de solo para o outro, ok? Então, aqui nós temos a representação aqui, nós temos o amostrador padrão, e dá para ver aqui que ele tem os tipos de solo, e aqui dá para ver também que no método de lavagem dá para você perceber se houve uma alteração do tipo de solo ou não, porque você vai analisar a água que está saindo do furo utilizado no ensaio do tipo SPT, tá bom? Então, vamos para o próximo. O que ele nos diz aqui também? No item 6.2.12, ele diz o seguinte: durante todas as operações de perfuração, deve-se manter o nível de água no interior do fundo em cota igual ou superior ao nível do lençol freático. O que ele diz também? Antes de se retirar a composição de perfuração com trado helicoidal
ou o trépado de lavagem, apoiado no fundo do furo, deve ser feita uma marca na haste à altura da boca do revestimento, para que seja medido com erro máximo de 10 milímetros a profundidade em que se irá apoiar o amostrador padrão subsequente de ensaio e amostragem. Esse item da norma eu já vi cair várias vezes em diversas bancas, seja FCC, seja CESP, seja SES Gran Rio. Você tem uma parte desse ensaio que a gente vai ver com mais clareza daqui a pouco. Tem uma parte onde você faz o avanço da perfuração com o trado helicoidal ou com lavagem. Você chega a uma certa profundidade, que nós vamos ver daqui a pouco, e a partir dessa certa profundidade, você vai avançar 45 centímetros por meio do amostrador padrão. Sendo que desses 45 centímetros, você vai utilizar para determinação do SPT apenas os 30 centímetros finais. Tudo bem? Ótimo. A profundidade em que você inicia esse ensaio com o amostrador padrão, para você encontrar o número N de golpes necessário para avançar, que representa a resistência do solo, você tem que medir essa profundidade do início dessa parte do ensaio com um erro máximo de 10 milímetros, ou seja, de 1 centímetro. Então, aqui está mostrando, nós temos aqui, por exemplo, um amostrador, aqui nós já temos os 15 centímetros aqui dentro, aqui mais 15, aqui mais 15, e você vai representar isso aqui com um erro máximo de 10 milímetros. Perfeito? Ótimo. Amostragem e SPT. Deve ser coletada uma parte representativa do solo colhido pelo trado concha durante a perfuração até 1 metro de profundidade. A cada metro, a partir de 1 metro, deve ser colhidas amostras dos solos por meio do amostrador padrão com execução do SPT. Então, bora mostrar isso aqui direitinho. Como a gente viu na aula passada, você basicamente tem 2 tipos de trado que você utiliza no ensaio do tipo SPT. Você tem o trado do tipo cavadeira e você tem o trado do tipo helicoidal. E como é que é feito isso? Você tem aqui a superfície do solo e você faz a perfuração utilizando o trado do tipo cavadeira até 1 metro de profundidade. Até 1 metro de profundidade. A partir de 1 metro de profundidade, a perfuração não é feita mais com trado do tipo cavadeira. É feita com trado do tipo helicoidal. Tudo bem? E o que a norma nos diz sobre esse primeiro 1 metro? Nesse primeiro 1 metro, em que você fez essa perfuração com trado tipo cavadeira, você tem que pegar algumas amostras do solo para análise posterior. E já na parte que você tem um trado helicoidal, como é que funciona? Parte do avanço é feito com trado helicoidal e a parte final, os últimos 45 centímetros, é feito com um amostrador padrão. Então, nesses últimos 45 centímetros aqui, desse 1 metro, você vai fazer o avanço com o amostrador padrão. E nessa parte que você está fazendo o avanço com o amostrador padrão, você tem que tirar amostras do solo. Então, resumindo, nessa primeira parte aqui, no primeiro 1 metro, que você faz o avanço com a trada cavadeira, você não tem amostrador padrão, então você vai ter que tirar uma amostra do solo com o trado tipo cavadeira mesmo. Já depois de 1 metro, você faz o avanço com trado helicoidal e depois você faz um ensaio utilizando o amostrador padrão. E desse amostrador padrão, você tem que fazer uma retirada do solo para a posterior análise. Vamos ver aqui direitinho para vocês entenderem melhor essa situação. Então, olha aqui. Você fez aqui o avanço com trado tipo helicoidal e depois você começa nesses últimos 45 centímetros, você começa o avanço com
o amostrador padrão. E nesses últimos 45 centímetros, você tem que fazer a retirada da amostra do solo a cada metro para a posterior análise. E aqui está mostrando eles retirando a amostra e guardando em um saco fechado hermeticamente. Agora, aqui, nós temos algumas situações que a gente vai ver agora posteriormente, onde a gente vai fazer a interrupção do ensaio antes do final. Só uma imagem aqui, que na minha opinião é bastante ilustrativa, antes que a gente encerre esse vídeo para começar a próxima parte, é o seguinte. Nós temos aqui esse desenho que eu acho que mostra de forma bem clara o que acontece. Aqui nós teríamos o primeiro 1 metro, que é feito com trado helicoidal. Não, com trado concha, desculpa, concha. Com trado do tipo concha. A partir de 1 metro, como funciona? Você vai utilizar o trado do tipo helicoidal para fazer 55 centímetros. Depois desses 55 centímetros, você fez essa abertura de 55 centímetros, você começa o ensaio com o amostrador padrão. E esse ensaio vai ser nos próximos 45 centímetros de ensaio. Só que o N dos primeiros 15 centímetros você descarta e você utiliza apenas os 30 centímetros finais. Depois, você faz outro orifício de 55 centímetros com trado helicoidal. Você vai descartar os primeiros 15 centímetros e vai anotar o número de golpes para os 30 centímetros finais. E assim, você vai fazendo o ensaio de forma sucessiva até que ele seja interrompido. E aí, para ele ser interrompido, seria porque você chegou na profundidade que foi requerida pelo engenheiro ou porque você chegou em algum dos critérios de parada. Então, seria isso. Então, basicamente, nessa aula, eu mostrei para vocês como é que a gente faz o avanço dessa perfuração, o avanço dessa análise, e como já deram 12 minutos de aula, a gente vai interromper por aqui, e na próxima aula a gente continua falando sobre o ensaio SPT. Então, até a próxima.